E aí vamos dando sequência ao nosso painel 6, onde a gente vai tratar de um assunto, né, como a Isabela mesmo colocou, que já fez esse pano de fundo maravilhoso, que é a questão da inserção da agenda de minerais críticos e estratégicos nas discussões da COP30. Lembrando a todos que foi entregue, né, o nosso Green Paper, que eu acho que não está aqui, mas, enfim, todos pegaram. Esse documento é uma proposta do IBRAM, em termos de como a importância da inserção dessa agenda dos minerais nas discussões da Conferência do Clima, como a Isabela mesmo trouxe. E lembrando, ele é um documento orgânico, um documento em construção. Então, por favor, façam as suas contribuições, as suas sugestões para o e-mail que está lá disposto nesse material. E sem delongas, então, gostaria de chamar para compor a mesa a Ana Toni, diretora executiva da COP30. O deputado Zé Silva, presidente da Frente Parlamentar de Mineração Sustentável e autor do PL 2780, de minerais críticos e estratégicos. E o Laurent Jovedan, não sei se é assim que pronuncia, conselheiro de Energia, Clima e Meio Ambiente, da Delegação da União Europeia no Brasil. E gostaria também de convidar o deputado Arnaldo Jardim, que é também o relator do PL de 2780, para participar desse nosso painel. Isabela, a palavra está com você. Mais fácil. Nós estamos combinando o roteiro aqui, tá? Você vê como é assim que é a negociação, o mundo real, assim, faz o quê? Bom, vamos lá. Eu vou fazer algumas questões, eu vou tentar colocar 4 questões para vocês tentarem falarem entre si. Mas, obviamente, eu vou pedir à Ana, se ela concordar, como CEO da COP30, para ela, em 5 minutos, tentar dar aqui para a gente a visão mais estratégica que a presidência hoje tem, a presidência da COP, no contexto internacional, sobre os desafios de implementação de uma agenda climática. Nós temos desafios muito específicos, muito particulares dessa COP. Essa é uma COP que tem 10 anos de Paris. Um dos motivos de você construir Paris foi exatamente a inclusão, a volta dos Estados Unidos para o jogo climático, porque ele tinha desembarcado de Kyoto, e o presidente Obama teve um papel estratégico na construção do Acordo de Paris. E o que nós temos hoje é exatamente a situação oposta, né, de desembarque dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo, nós temos também a discussão há 10 anos atrás sobre a perspectiva de cenários mais seguros de aquecimento global, lembrando que esse aquecimento global é fruto de um processo acumulativo de emissões, desde a Revolução Industrial, e que a ciência desenhou como cenários mais seguros ou menos vulneráveis para a vida no planeta, como nós vivemos hoje, 1,5 grau, e isso foi superado agora, com a ONU divulgando ontem a sensibilidade, está nos jornais de hoje, a sensibilidade de uma nova onda de calor global nos próximos 5 anos, com grandes impactos econômicos, não só impactos nas vidas das pessoas. Lembram os senhores que quando, há 2 anos atrás, quando nós tivemos super calor, a onda de calor, que atingiu o Paquistão, atingiu a Índia, que chegou um aquecimento, subiu, teve região do Paquistão que ficou 47 graus o solo, chegou a 52 graus de aumento de temperatura. Tá? A Índia sofreu isso, uma das consequências imediatas foi a Índia fechar a exportação de trigo para o mundo. Então, eu estou dando, se alguém achar que é só calor, que eu sobrevivo, etc., as consequências econômicas, o impacto nas cadeias produtivas, e no mundo onde as relações geopolíticas estão completamente diferentes, distintas, e onde a questão climática ela vai impactar não só as nossas vidas, mas, como eu disse, os fluxos de financiamento, os seguros, e se você tem a questão do seguro no contexto do setor privado tem uma dimensão, se você tem um custo de dinheiro do setor público, o setor público terá eventualmente que tomar mais risco nas operações para viabilizar políticas públicas. Então, isso é uma questão extremamente provocante do ponto de vista do debate sobre implementação,
quer dizer, o desafio de uma COP no Brasil e o novo ciclo de COPs nos próximos 10 anos. O que vai ser, eu estou discutindo os novos modelos, enfim, internacionalmente, mas a verdade é que você continuará com uma agenda buscando trazer o consenso do mundo sobre isso, por ser um problema global, com consequências, com impactos locais e globais. Aí, infelizmente, assimétricos. Se fosse mais simétricos, fosse mais justo. Então, associada a isso, Ana, a visão do Brasil, acho que você pode dar uma visão geral sobre o desafio da implementação, o papel do setor privado nisso. A gente tem um champion, toda uma estrutura de governança inovadora do Brasil, com enviados especiais nacionais e internacionais, né? E, portanto, o mundo se mobilizando em torno de Belém. E eu dei aqui uma chamada meio tia Bela, né? Que a gente tem que parar de falar mal do Brasil e parar de falar mal. Você ouviu, né? Você gostou, né? Tá vendo? Eu estou te ajudando, depois não reclama. Mas, assim, parar de falar mal da COP. A COP tem uma decisão estratégica em Belém, vai ser na Amazônia, que é essencial para a segurança climática do planeta. E a comunidade internacional tem um conceito sobre a Amazônia muito bem consolidado, tá? E o Brasil precisa construir um conceito sobre a Amazônia, um conceito nacional. O Brasil precisa entender a importância de ter a Amazônia com quase 60% do seu território. Tá? Saiam dessa discussão achando que é um problema estritamente ambientalista, ou, como alguns falam para mim, de biodesagradáveis. Tá? Não é. É um problema do brasileiro. Se a gente quiser viver melhor, nós temos que ter a Amazônia de pé. E se nós queremos ter um mundo mais seguro, o Brasil é um grande provedor de soluções no mundo e passa pela Amazônia. Agora, a Amazônia também tem direito de buscar seu desenvolvimento, os amazônidas devem buscar seu desenvolvimento, sua infraestrutura e sua logística, e, portanto, o diálogo deve acontecer não com base em tragédias e ameaças e polarizações, mas na capacidade de construir soluções, onde nós temos soluções no país e temos capacidade de construir isso porque nós somos um país democrático. Tá? E a democracia permite a convergência das diferenças. Acabar com essa história que um grupo exclui o outro. Então, eu acho que a questão climática ela traz vários desafios. Aí, Ana, a primeira, eu vou começar com você, e a partir daí eu vou desdobrar com 3 perguntas. Obviamente que o parlamento, o Zé Silva e o Arnaldo, estão na minha mira, mas vai ser divertido, eu prometo. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Super cumprimentar a minha amiga Isabela. É super um prazer sempre estar com a Isabela, mas difícil falar depois da Isabela, né? A gente... É sempre cumprimentar aqui Arnaldo, Silva, meus colegas aqui de painel. E estou muito feliz de estar aqui. E quero primeiro começar minha solidariedade também à ministra Marina Silva, o que aconteceu ontem para os parlamentares. É uma vergonha para a gente, como brasileiros, para aquela casa e certamente para nós mulheres. Então, faço aqui as palavras aqui da Isabela em relação ao que aconteceu ontem. E também prestar uma homenagem ao nosso querido Sebastião Salgado e agradecer a Isabela que me apresentou Sebastião Salgado, alguém que faz muito parte do que a gente está aqui representando e que ele também mostrou nas suas fotografias de diversa maneira essa Amazônia que a gente tanto ama e tem tantos desafios. COP30. COP30, faltam 166 dias para a COP30, estamos aí numa contagem regressiva, mas eu quero deixar claro, acho que a Isabela colocou super bem, a COP30 não é só o evento, não é só aquelas 2 semaninhas que serão essenciais, que é em Belém, e que a gente tem que celebrar Belém, tem que celebrar a Amazônia, mas a COP30 está se tornando, a COP está se tornando, não só a COP30, é um processo dessa transversalidade do tema clima na economia, na geopolítica, que agora está nos pautando. Então, esse evento, para mim, é parte da COP30. É COP30 tudo que a gente faça, por isso a presidência da COP tem trazido, primeiro, pensar nesse processo e chamando aí o mutirão global da COP30 para também falar quem é que, se é uma COP sobre implementação, e isso o André Corrêa do Lago, nosso presidente da COP, tem falado sempre, presidente Lula e todo mundo, é uma COP que a gente tem que virar a chave de ser uma COP simplesmente de negociação e passar para a aceleração da implementação. O que é isso? O que é fazer com que um evento dessa natureza vire um evento de implementação? Fazer isso é colocar na linha de frente de quem faz a implementação nesse diálogo.
quem está na linha de frente da implementação é o setor privado, os governos subnacionais, não só, mas principalmente. Então, é uma COP que tem que privilegiar quem está nessa linha de frente. Quer dizer que os governos federais, os parlamentos não têm responsabilidade? Tem muita, mas é pensando na implementação que essa junção, como foi dito, de pensar governos federais, subnacionais, setor privado, sociedade civil, sentar numa mesa e olhar como é que a gente avança. Não é mais a questão de ser, é como. Então, essa é uma COP do como vamos avançar. COP 28 já deu o caminho da pedra e falou triplicar energia renovável, duplicar eficiência energética, transitar para o fim de combustível fóssil, acabar com o desmatamento, reflorescer, está tudo lá. Já foi acordado, não tem mais debate. Isso já. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que as discussões agora têm que estar no como. Como vai pagar? Tem gente para trabalhar nesses setores? Tem capacitação? Tem tecnologia? Quais são os setores principais? Como é que a gente começa? E começa, como acho que a Isabela muito bem colocou, sentando numa mesa de uma maneira civilizada, olhando para o problema, como é que a gente avança. E é esse tipo de debate baseado em problemas reais, trazendo quem tem projetos, com quem tem recursos, quem pode fazer a regulamentação, criando essas mesas de debate para a gente poder avançar. Nesse sentido, a presidência da COP30 se propõe para a gente olhar, já acordamos o balanço global na COP28, qual é o próximo passo. Para isso, a gente está criando tanto a agenda de ação quanto a agenda dos chefes de estados, da mobilização, fazendo como é que a gente avança na implementação do balanço geral nessas áreas que foram colocadas. Energia, uso da terra, que está lá, florestas, infraestrutura. Infelizmente, a palavra mineração não está, não só não está na negociação, não existe nenhum documento ainda que fale do papel de mineração para o tema de mudança do clima. Isso é uma coisa assim, como assim o mundo não se atentou e não fez isso? Porque a gente sabe que a mineração é fundamental para a transição energética, a gente sabe que a mineração é vital para quase tudo, só que a palavra não existe na COP. Não existe na COP na negociação. Então, a gente quer fazer com que essa COP, sim, discuta mineração, e pensando na mineração, e aí eu acho que a gente vai para uma COP para debater também mineração, transição energética, não tido ainda a oportunidade, eu diria, civilizada, e agradeço ao IBRAM, ao Raul, que eu não vi o Raul ainda, deu uma saidinha, de trazer esse debate desta maneira, porque o Brasil, eu acho que debateu pouco, a gente fala muito mais de mineração ilegal no Brasil, na mídia brasileira, na mídia internacional, do que mineração. É uma contradição e a gente chega numa COP com pouco debate nacional, com todos os setores, sobre mineração, mas tem que começar de qualquer jeito, vamos começar a fazer esse debate e da maneira mais específica possível. Que tipo de mineração? Para fazer o quê? E eu sugeriria, Isabela, você coloque, eu sei que você trabalha muito sobre isso, que é trazer sempre o tema da mineração junto com a economia circular. Esse é um tema que você vem batendo nessa tecla, porque é colocar a mineração e os minerais críticos já na economia do futuro. Não é só a mineração como commodities, não é só extração, é já pensando nessa nova economia. Então, acho que esse é o debate, a gente vai ter pavilhões específicos e eu tenho certeza que a gente vai ter um pavilhão tanto de energia, de transição justa, de mudança de uso da terra, para debater o tema de mineração. E eu fico muito feliz de estar nesse debate e tenho certeza que o André também, se não vai participar, tenho certeza que eu sei que ele está conversando com o pessoal do IBRAM, para a gente ver como é que a gente traz esse debate e vai ser fruto do debate que a gente está tendo aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelo seu kick-off.
Bom, a questão da circularidade, ela é uma das coisas centrais hoje da nova economia do mundo, não só pelo esgotamento de recursos naturais, mas também pelo alto valor agregado de inovação e tecnologia. Então, é óbvio que isso determina essas novas realidades, essas novas dinâmicas. Portanto, não estamos falando só de reciclagem, nós estamos falando da cadeia produtiva, a nova indústria, tudo vem baseado nessa nova economia circular. E um conjunto de países que tem regulado isso muito bem é a União Europeia. Tá? E a Alemanha, por exemplo, acabou de estabelecer, não sei se vai continuar, com as novas mudanças políticas, mas uma meta per capita de consumo de raw materials, de recursos naturais, por alemão. Então, cerca de 6 a 8 toneladas ano. Seria material footprint do cidadão alemão. Tá? Tem meta agora. Okay? Então, os europeus têm uma grande capacidade de produzir soluções, mas consomem 10 vezes mais recursos naturais do que qualquer país pobre do mundo. Okay? Então, eles também vão ter que cortar muita coisa para serem eficientes, em torno de uma nova situação de mundo de esgotamento ou de limites de acesso a recursos naturais e raw materials. E aí nós estamos falando de materiais, nós estamos falando de biomassa, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de minerais, é isso, estamos falando de água, de solo, isso que é materiais e recursos naturais, renováveis ou não renováveis. Tá? E o Fórum de Economia Circular, que é o Davos da Economia Circular, aconteceu em São Paulo, semana retrasada. Passada eu estava no Panamá. E foi conduzido e coordenado no Brasil, foi a primeira vez que foi feito fora da Finlândia, e foi coordenado pela Fiesp, tá? E pela CNI. Então, a indústria brasileira tem um olhar, documentos agora, aprovação do Plano Nacional de Economia Circular, etc., mas, efetivamente, o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que, se de um lado, eu vou perguntar para o nosso representante da Comissão Europeia sobre isso, se de um lado os países avançam nas regras, nas regulações e nas restrições, que muitas vezes são usadas como não tarifárias ao comércio internacional, porque não estão preparados para pagar o custo, traduzindo isso no preço do mercado consumidor. Isso é real. Eu não conheço uma cadeia produtiva que pegue o preço de 30 toneladas, $30 por tonelada de soja para colocar uma soja na Europa sem desmatamento. Eu não vi isso até agora traduzido em preço para o exportador brasileiro, porque não paga, e a gente sabe que não paga. Como que a gente vai tratar, quer dizer, na sua perspectiva, um esgotamento anunciado, com todas as soluções de eletrificação e descarbonização intensivas em energia, intensivas em recursos naturais, e, obviamente, recursos naturais entrando numa agenda onde a Europa não detém minerais críticos, reserva estratégica de minerais críticos, nem minerais estratégicos. Tem, mas não tem o que precisa para uma demanda de competir globalmente e entrar no novo jogo da geopolítica de uma era da descarbonização, onde a China detém tecnologia, onde o Brasil detém, mas precisa mais, tem uma mineração industrial muito sofisticada, onde a África aparece como grande ofertadora, se pode dizer isso, de recursos naturais e de, particularmente, minerais estratégicos. Então, duas questões. Como que vocês veem o desafio do curto prazo, nos próximos 5 anos, tendo que fazer acontecer a agenda de descarbonização, que a Europa tem vários compromissos e muito bem feitos, a regulação é muito bem feita em torno disso, e, obviamente, como que isso acontece em função das novas restrições do mundo, o fato da Europa tendo que voltar com as guerras, etc., países a voltar a usar combustível fóssil, energia nuclear, quer dizer, cenário de curto prazo, eu vi os números. Mas, de qualquer maneira, a Europa continua sendo o grande player de clima no Ocidente. Tá? E nós sabemos disso. Todo o compromisso europeu não é de retroagir, é de avançar, mesmo tendo que lidar com os problemas das guerras. Mas, enfim, isso é outra conversa. De qualquer maneira, como que vocês veem os desafios dos próximos 5 anos, o que deve sair da COP30, qual é o compromisso da ambição climática da Europa, que pode ser indutora de transformação de países para serem mais competitivos, como nós temos nas relações bilaterais com a China, por exemplo. Tá? Como que você vê os desafios de uma COP30 pautando a nova agenda climática do mundo e o compromisso da Europa de vir, como sempre viu, em parceria, por exemplo, com o Brasil? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer. Ok, em primeiro lugar... Acho que sim. Ok, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos.
Muito obrigado pelo convite. Sim. Queria, obviamente, cumprimentar os membros do painel, Isabel, Ana, deputado Zé Silva, deputado Arnaldo Jardim. Em nome da embaixadora Schugraf, eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar pelo lançamento do livro verde do IBRAM. Vamos, com certeza, esse documento. Vamos avaliar isso, é muito detalhado, com certeza. E que bom juntar-se a painel tão animado, seminário tão animado. Eu vou tentar organizar 3 ideias para começar a conversação. Em primeiro lugar, sobre a COP30 e o papel da União Europeia para a COP30. Obviamente, o ponto focal para nós lá em Bruxelas é conseguir finalizar a nossa NDC, Nationally Determined Contribution. Esse processo legislativo está em curso. O que eu posso dizer hoje é que a nossa NDC será pronta ao tempo e será muito ambiciosa. A proposta da Comissão, eu sou oficial da Comissão Europeia, a nossa proposta é reduzir as emissões da Europa até 90% no ano 2040. E agora já temos uma meta para 2030 e é muito clara que vamos conseguir atingir a nossa meta de 2030. So, é uma primeira contribuição, é como dever de casa para nós. Sobre a Amazônia, manter a Amazônia de pé, já fizemos esse anúncio que a União Europeia vai contribuir ao Fundo Amazônia. A Alemanha, Dinamarca já são parte disso. Na verdade, não é uma notícia de hoje. Já fizemos esse anúncio, mas para a COP30 vamos conseguir assinar todos os papéis. Agora, sobre recursos e minerais. Mês antes, a nossa comissão faz o lançamento de o que chamamos de Clean Industrial Deal. É uma nova estratégia para a Europa e o aspecto da economia circular é muito importante nisso. E tem conceito muito importante que se chama mineração urbana. Ou seja, mineração urbana. Esse conceito de fazer uma economia completamente circular e reduzir a nossa dependência para importações de minerais críticos. E a terceira ideia é como vamos introduzir, é a pergunta de hoje, como vamos introduzir minerais críticos na COP30? Eu posso fazer uma sugestão. A primeira condição é ter fé no multilateralismo. E a boa notícia é que já trabalhamos com as Nações Unidas, o secretário-geral Guterres, sobre uma iniciativa que se chama Critical Energy Transition Minerals. É painel que já começou o ano passado. A União Europeia é vice-chair, junto com a África do Sul. É uma boa balanço com o sul global. E esse painel tem recomendações muito práticas para organizar as cadeias de valor sobre minerais críticos. As recomendações são
investimento responsável e parceiras públicos-privadas. Acho que podemos tentar implementar isso no Brasil com a União Europeia. A segunda recomendação é manter a criação de valor ao nível local. Terceira recomendação é transparência e rastreabilidade dos minérios críticos. E a quarta recomendação é sobre a inovação e apoiar com metas de economia circular. Exatamente o que estamos discutindo hoje. E a boa notícia é que já temos uma iniciativa multilateral sobre minerais críticos que poderia ser conectada, ligada com a Copa 30 pela discussão sobre o clima. Eu que posso compartilhar hoje à tarde. Fica à disposição para mais perguntas. Muito obrigada. Eu tenho acompanhado de perto as discussões do relatório do secretário-geral da ONU sobre minerais críticos. Acho que tem boas coisas ali, realmente, tem recomendações muito interessantes, e tem uma discussão muito estratégica sobre, inclusive, a reorganização do sistema multilateral sobre isso. E acho que vai ser inevitável que a COP30 tenha conversas sobre isso. Não quer dizer que são conversas que fazem parte da negociação formal. A COP vai ter, essencialmente, não sei se a Ana vai concordar que eu vou falar, espero que sim, que eu não esteja falando besteira, a COP tem um braço formal de negociação, cujos documentos devem ser consolidados agora na reunião de Bonn, em junho. E não deve ser uma COP complexa de negociação, com os colchetes infernizando a gente, mas é uma COP que vai consolidar regras, enfim, vai terminar, eu espero, uma reta final sobre esse negócio de negociação. E aí, o outro braço, por escolha do presidente da COP, é voltar o olhar para a questão da implementação, daí a questão a Action Agenda, que é um resultado da COP de Glasgow, com outros formatos, com outras dinâmicas, com outro contexto, e a COP terá uma agenda política, né? Porque as decisões polêmicas, ou pelo menos os temas polêmicos, decisões não, os temas polêmicos, porque a COP não é objeto de decisão sobre esses temas polêmicos, mas sobre debate e por onde vamos. E aí reflete as decisões da COP de Dubai, né? Por exemplo, quão incrível é a decisão de desmatamento zero em 2030. Não há, é uma decisão de todos os países, mas isso não é algo que todos os países estejam comprando. Tem tensões sobre isso, porque é desmatamento legal e ilegal. A discussão sobre o transition away de fossil fuels, que o Brasil tem uma herança, Dubai, Baku, que o Brasil terá que apresentar um caminho para esse debate, portanto, é um debate político. Vai ser muito fascinante você ter um espaço multilateral para o debate político, sem estar todo mundo nervoso com os colchetes. 4 horas da manhã, está lá entre o portanto e o entretanto, né? Que é isso que acontece. E vai ter uma discussão, claro, sobre a trilha financeira de 1,3 trilhão de dólares, além, obviamente, da ambição climática. Nós vamos ter uma análise de quanto que as NDCs que foram depositadas, como é que isso está mais próximo, mais distante dos cenários de aquecimento mais seguros. E a própria Ana, eu acho que é uma discussão que deve ser provocada, que é uma visão mais estratégica sobre o segundo Global Stocktake daqui a 10 anos. Então, nós vamos ter um balanço geral, agora, uma questão política, mas qual é a provocação que devemos fazer, no meu entendimento? Eu acho que o Brasil tem capital político para fazer, não só capital diplomático, capital político para provocar conversas numa outra direção. Então, acho que isso me permite chamar meus 2 queridos amigos parlamentares e mostrar 2 coisas. Primeiro, quão dependente as soluções climáticas são da mineração e da energia. Arnaldo foi o relator, eu acho que um grande mentor do projeto de lei de biocombustíveis, de combustíveis sustentáveis, e toda a discussão que já deriva disso, com as decisões internacionais, por exemplo, sobre SAF para transporte marítimo e para transporte de aviação, né? Enfim, SAF para aviação, mas a questão de biocombustíveis. Nós vimos recentemente uma manifestação
de instituições não governamentais da Europa contrárias à questão de biocombustíveis, e a gente está um pouco cansado de mostrar que esse país é capaz de produzir comida e biocombustível sem excluir um e do outro. Então, é preciso acabar, vou ser muito enfática, eu falei essa expressão internacionalmente, agora eu estou tranquila, ninguém vai me reclamar. É preciso acabar com um certo cinismo climático de alguns interlocutores, entendeu? Ou a gente vai para a solução, para trabalhar as soluções, ou então vamos continuar aquecendo o planeta e viver dos problemas. Porque barreira não tarifária, não só para o comércio, mas política e geopolítica, onde se tem solução, ou o enfrentamento ao desmatamento legal da Amazônia, né, só no Brasil, da Amazônia como um todo, significa o enfrentamento do crime organizado, que é global. Vamos colocar o dedo na ferida, por isso as preocupações de vários chefes de Estado de conversarem sobre isso de outro jeito, nós temos que conectar esses pontos se nós queremos ser provedores de soluções. E se queremos que os países que são parceiros na questão climática sejam, de parte, comprometidos não só com o Código de Emissões e mercado de carbono, mas para entregar situações que não levem a retrocessos no futuro. O outro lado da história também é verdade. Eu não faço descarbonização sem eletrificação. Né? E o que é perverso no jogo, talvez você não esteja acompanhando, é que quanto mais aquecer, a indústria de refrigeração está adorando. Se vocês pegarem o movimento dos fluxos financeiros de investimentos, as pessoas investindo, empresas investindo em empresas de ar-condicionado, por exemplo, tá? Porque vai aquecer o planeta, é a linguagem correta, real do mundo capitalista, do mundo dos negócios. Mas é verdade que o Brasil precisa acelerar, o deputado Zé Silva me ouviu no painel anterior, acelerar as soluções sobre a questão de minerais críticos, minerais estratégicos, uma regulação eficiente que permita, sim, o país ser ambicioso nos próximos 5 anos para alinhar o que ele quer, de fato, com esse setor que é tão estratégico e que, para mim, vai ganhar uma outra dimensão política para o país. Tá? A mineração, a gente sempre, eu estava falando com a Marília, ex-presidente do IBAMA, trazendo ela aqui, a gente sempre foi demandado na área ambiental pela área de energia. A mineração não era tanto um problema, só quando tinha os desastres. Mas eu acho que a mineração vai ganhar, por causa do mining security, e do Climate Age, da Digital Age, vai ganhar, e por causa da Climate and Nature Politics, uma outra dimensão pós-COP30. O mundo virá muito acelerado, tem a dimensão geopolítica que não nos cabe discutir aqui, mas a dimensão econômica e negócios é real. Então, para o Congresso Nacional, eu vou começar com o Zé Silva e depois com o meu amigo Arnaldo. Como é que o Congresso Nacional no Brasil se prepara para a COP30? Tá? Eu estou falando, eu não vou olhar aqui as discussões político-ideológicas, eu estou falando o seguinte, o Congresso é responsável por produzir a regulação do país. As leis que vão fazer o Brasil avança, o Brasil não avança, o Brasil vai ser pato manco na história. Nós temos minerais críticos de um lado, que está com a sua responsabilidade, eu soube que o senhor é um homem corajosíssimo para lidar com isso, e Arnaldo, que passou pela equação de combustíveis férteis, a regulação, etc., combustíveis sustentáveis, biocombustíveis, e os desafios disso em face daquele diálogo que nós defendemos há 1 ano e meio atrás, né, do Brasil fazer um grande pacto político, congresso em torno da agenda climática e o que acontecerá nos próximos 5 anos. Isso é viável? Como é que a gente mobiliza? Como é que a gente vem com a agenda que interessa para o mundo, mas interessa particularmente para o Brasil? Deputado, por favor, Zé Silva. Bem, boa tarde a todas e todos. Sempre é bom te ouvir, viu, Isabela? Ouvir como ministra e como não ministra, né? Daqui até a Dubai, qualquer lugar te ouvir é muito bom. Não tem como começar a falar num momento desse, depois do episódio de ontem. E ele reflete com muita clareza o que a democracia brasileira está enfrentando. O Arnaldo, no alto dos seus inúmeros mandatos, né, fomos secretários de Agricultura juntos, é uma referência para mim e para muitos outros parlamentares, assim como esse grande presidente do IBRAM, o Raul. Isabela, eu nos meus 21 quebrados de anos, extensionista rural da Emater, lá no assentamento, primeiro assentamento do governo civil, e lá o nosso presidente e ministro, e hoje poder reencontrá-lo aqui. Cumprimentar a Ana, bom estar do seu lado aqui, cumprimentar Messê Lohan, que é da União Europeia, e todas que estão aqui, amigo Keneston, muito assíduo.
E a presença de nós 3 parlamentares mostra que o quanto que politicamente, eu tenho afirmado isso, a Isabela sempre aqui, eu acho que o papel de quem lidera, Isabela, ninguém gosta de líder frouxo, principalmente de líderes que provocam, né? Ela sempre nos provocando e eu, desde que resolvi, até mais como missão de cidadania e responsabilidade profissional também, sair só do agro, que foi sempre a minha vida, e vim para a mineração, essa convicção de provocar. Né? E essa provocação que você nos faz é de que a mineração, se nós fôssemos pensar politicamente, e esse politicamente que o Brasil vive hoje, desse mal, a mineração não encanta os olhos dos eleitores. Até hoje eu saí da CNA há pouco tempo e vi lá uma pesquisa comparando exatamente os 2 setores que eu faço, procuro fazer sempre a sinergia, porque minha vida sempre foi no agro e no agro familiar. O que é que os 2 precisam separar o joio do trigo? Né? Em relação a ontem, é lamentável ver um congresso, especialmente, eu diria, bicameral e a Casa Alta, que em tese teria que ser aqueles que teriam, entre aspas, ter mais juízo, né? E ali a liturgia que teria que ter do cargo, e não estou aqui buscando nenhuma palavra difícil do gramatical, e acontecer isso, o episódio tão lamentável, com a pessoa, com nenhuma pessoa deveria acontecer esse tipo de atitude, mas especialmente com a Marina, que a história dela fala por ela, não precisamos nem falar mais nada. Né? E eu estou dizendo isso que quando fica te ouvindo, Isabela, a gente fica colocando e refletindo que a lição a gente sabe de cor, parece que só falta aprender. Né? E quando fala do Congresso Nacional, eu tenho falado isso onde tem tido a oportunidade, o Arnaldo, até lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que infelizmente hoje as pautas de Estado, como essa que nós estamos tratando aqui, e aí cumprimentar o general Fernando e toda a equipe do IBRAM, de nos chamar, e pessoas como vocês, e todos nós que temos essa responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade política que nós temos, porque hoje, por que as pautas de Estado não avançam? Porque sobrepõem os interesses pessoais. Essa semana eu tive a oportunidade, Isabela, depois de tantos tempos, né, relatar um projeto, uma política nacional de juventude e sucessão rural. Primeira vez que não teve obstrução e foi aprovada por unanimidade. E eu estava com saudade do plenário, assim como o Arnaldo, ele presente lá em alguns momentos, quando ele relata nessa sua postura de estadista que tem o Arnaldo, e faz com que a poeira daqueles que ficam lá, eu falo que tem 2 tipos de política, alguns já me ouviram falar isso, Isabela, tem aqueles que levantam cedo, fala qual que é a dancinha ou a mímica que eu vou fazer para aparecer mais, ter mais likes, e aqueles como o Arnaldo, eu procuro seguir esse caminho, e fala qual que é o projeto que nós vamos debater para cuidar do nosso município, cuidar do nosso estado e do nosso país. Né? Então, foi na terça, hoje é quarta, né? Foi na segunda, aliás, conseguimos romper essa barreira dessa polarização. Bom, depois disso, é bom fazer uma reflexão da COP de 2019, foi da Espanha, né? Me parece, foi a 28, né? 27, a 27 da COP 27 para cá, 26, né? 25, né? Isso. Então, desde aquela época, onde eu cheguei lá, e me envergonhei ver o tamanho do Brasil. Acho que a Isabela devia estar lá. O tamanho do Brasil, eu até falei com um veículo lá do Diálogo Chino, porque não cabia 10 pessoas no espaço. E quando você vê aquele espaço, infelizmente, que o Brasil estava ali ocupando e dizendo o seguinte, né? Quem quiser que a gente preserve ou continue preservando, é preciso pagar. Né? Isso, realmente eu saí de lá com vontade de não voltar. Né? E de lá para cá nós evoluímos. As COPs, depois que veio, a Isabela já fez aqui a linha do tempo das COPs, né? Acho que avançamos muito em Glasgow, né? O do ano passado, infelizmente, por causa da questão geopolítica, eleição dos Estados Unidos, ninguém é futurologista, mas previa o que está acontecendo hoje. E faço isso para dizer que o parlamento brasileiro veio seguindo esse mesmo ritmo, sabe? E agora, essa luta árdua,
E agradeço mais uma vez o IBRAM por nos ajudar contratando estudos, porque quando a Isabela fala desse desafio de topar, Ana, nós assumir e buscar, junto com os colegas, outros parlamentares como o Arnaldo Quenos, que está aqui, tem tantos outros, de falar da mineração sustentável. E a primeira pergunta que nos surge é se é possível fazer mineração sustentável. E sempre a resposta é a mesma, né, que é baseada na ciência, que é o pilar de todos os desafios que a humanidade já superou, e as boas práticas. Né? E aí foi com esse pressuposto que hoje o desafio da frente parlamentar é que até a COP30 nós tenhamos aprovada a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, para cumprir o papel do parlamento. Mas eu acho que só isso não basta. Quando a Isabela fala dos eixos que serão o debate, né, na Conferência Mundial do Clima, e com muita propriedade também dizendo que o mais importante, a Ana disse isso, não é o evento das 2 semanas, né, Ana? Mas é esse movimento que o Brasil precisa, que o Brasil tem, não só a oportunidade, mas a responsabilidade de fazer, que o mundo espera que nós não tenhamos uma COP, nem das queimadas, nem do desmatamento, mas seja a COP da sustentabilidade, é de que e é do como a Isabela já disse, que cada cidadão brasileiro vai assumir que essas mudanças climáticas, que na minha juventude, na época de universidade, nos anos das diretas já, pensava que o futuro é um tempo que nós não viveríamos e que eu não ia ver essas mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas acontecem e com essa previsão. Felizmente, o Arnaldo, corajoso como ele é o relator desse projeto, da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Já tem um compromisso do presidente Hugo, de nós apreciarmos rapidamente, sem passar por todas as comissões, mas em plenário, com urgência constitucional, esse projeto. Mas eu tenho afirmado, né, Kenos, nós temos afirmado e temos na próxima semana a reunião da diretoria da Frente Parlamentar, de que precisa, que seja o projeto nosso do parlamento ou do governo, Ana, e precisamos da sua ajuda. Eu estive já no Ministério do Meio Ambiente tratando dessa pauta, é a taxonomia, que na minha visão, e ver que não é porque o Brasil quer, mas é necessário, e também a rastreabilidade do ouro. São mais dois projetos, Arnaldo, que nós queremos ter o apoio de vocês, porque quando fala da responsabilidade, para mim, eu trato isso muito com o Raul, de que o setor da mineração também resolveu sair da bolha, depois das 2 tragédias que aconteceram em Minas Gerais, saber que precisa, sim, ter essa responsabilidade da mineração inclusiva, responsável e com sustentabilidade. Né? Então, para mim, o papel do parlamento é esse. Não gostaria de ter feito, ser obrigado, de ser necessário, a franqueza de fazer essa análise do empobrecimento do momento democrático brasileiro, que a polarização, infelizmente, tira, e parece que o velho Ulisses tinha razão, tira de nós, que era preciso cada vez qualificar mais o parlamento, mas parece que cada legislatura o parlamento se empobrece, e aí a responsabilidade é de todos nós, saber quem que vai ser eleito, quem que estará aqui para cuidar do nosso futuro, porque se vocês que são profissionais, e profissionais todos aqui, com certeza de sucesso, falar que não gosta de política, está no lugar errado. Porque quem não gosta de política, coloca político para cuidar da vida de cada um de vocês, das nossas famílias e do futuro, que não precisavam estar na política. Então, por isso, nós estamos aqui, né, Arnaldo? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado. Eu entendo, o senhor deu uma ótima notícia, porque a primeira meta da COP30, ter o PL aprovado antes da COP30, então isso já é ótimo, porque o parlamento, e eu me lembro bem das críticas muito do parlamento, e o Arnaldo respondeu, nós aprovamos biocombustíveis, nós aprovamos isso, aprovamos isso, aprovamos isso, então tem uma série de coisas do diálogo e do trabalho do parlamento brasileiro que converge com os interesses que a COP vai acolher, e mais do que isso, os interesses de desenvolvimento do país, e aí eu insisto numa coisa que recorrentemente eu falo, essa não é uma pauta política ideológica, essa é uma pauta sobre o desenvolvimento do país. Meio ambiente, proteção climática não é proteção ambiental. Tá? Eu vou deixar isso bem claro para os senhores. Bem claro.
Tá? Nós estamos falando da questão econômica, inovação, social, ambiental, é uma questão de desenvolvimento e geopolítico. Por isso que a gente, no jargão internacional, a gente fala de climate politics e nature politics. Tá? Então, nós estamos falando de natureza, não falando só de biodiversidade. Recurso natural faz parte da natureza. Esse país é o país que mais produz vida no planeta. A gente tem um trauma de abundância. Tá? Esse país é um país abundante, então acha que não esgota muito, mas pode até não esgotar no tempo de vida, mas é injusto, cada vez mais injusto no tempo de vida, no nosso tempo de vida. Então é importante que a gente entenda isso. Deputado, eu gostaria de agradecer o seu engajamento. Eu sei que eu brinquei aqui, mas eu sei que foi um ato de coragem e fé, com a ajuda dos seus amigos, para lidar conduzir esse PL. E eu gostaria de fazer um pedido pessoal meu, e que eu acho que é de todo o Brasil. Eu sei que o senhor está na Câmara, e vou fazer... O Arnaldo sabe que a gente tomou café juntos, falamos, eu vou pedir do pessoal. O senhor é extremamente importante, junto com o Arnaldo, que é relator desse PL, tá? Nessa equação da questão da minerais estratégicos, e como eu falei também dos regimes de concessão, mas eu gostaria de lhe pedir ajuda no PL de licenciamento. Não pode ficar do jeito que está. Tá? Nós temos... E aí, a única solução é pela política. A única solução para resolver o problema não se trata de dar ganho de A, ganho de B, não é isso. Eu acho que, para mim, tem que zerar o taxímetro, ou então entender como que a política produzirá uma solução. Tá? Isso é de uma responsabilidade, eu sou um especialista nisso. Tá? E eu sei dos problemas que estão no PL. Vai parar. Quem está achando que nós vamos facilitar, agilizar, vai parar. Quem vai ganhar muito dinheiro é a escritório de advocacia. Tá? Então, é preciso chamar os estados, é preciso conversar. Eu sei que no rito só pode cuidar das emendas, porque você tem rito dentro do Congresso, né? Porque agora é um PL que foi para o Senado voltou, devolveu, as emendas é que vão ser objeto de análise, mas é preciso fazer um acordo político. E eu peço o engajamento dos dois, tá? Que são pessoas extremamente comprometidas com esse país, para promover um diálogo de alto nível em torno do licenciamento. Eu não estou falando que tem que ser com ambientalismo, discutam com o setor privado, discutam com os órgãos ambientais, chamem os governadores, tem que ter licença com novos ritos, não é só a trifásica, pode ter licença 1, mas tem experiência nesse país, tem um acúmulo de experiência que deu certo e que deu errado. E vamos acabar com a aventura, porque nada disso vai funcionar depois se você não tiver uma regra clara de licenciamento ambiental, mesmo dispensando o licenciamento ambiental, o que é louco. Então, ele peço aos dois, um pedido pessoal, contem comigo nos bastidores, porque eu sou um ser invisível, eu sou aquele carbono capturado, mas é um apelo pessoal, e sabe por quê, Arnaldo? E aí eu te provocando. A discussão de energia que eu te coloquei, eu acho que é super importante, como é que nós vamos seguir, em função do que também o deputado Zé Silva falou sobre rastreabilidade. É preciso, a rastreabilidade é tirar o Brasil da sombra que alguém possa pensar que nós estamos produzindo com o desmatamento ou com o crime. Não é só o desmatamento, é o crime. A lavagem de dinheiro. Né? O problema do garimpo ilegal, a complexidade disso não é contra o garimpo legal, é contra o garimpo ilegal. Todos os brasileiros que são presos na Guiana Francesa são presos por garimpo ilegal. É um problema hoje bilateral, senhores. Okay? Então, as pessoas devem ter noção do que está acontecendo se a gente quer proteger o país. Então, como você é um relator e um super estratégico parlamentar, com uma tremenda credibilidade, é verdade, vocês dois têm uma tremenda credibilidade e confiança no diálogo político, isso ou seja, não vivem das bravatas, vivem da política, com P maiúsculo. Como é que vem por aí essa estratégia de termos, essa visão estratégica, o PL, acordado antes da COP30, como é que você, Arnaldo, como relator, gostaria de mobilizar esse debate, que não seja só pela COP30, e a consequência desse debate, dessa lei, o que precisa ser alicerçado para que a gente, numa regulação, seja eficiente e o Brasil, a partir de 2026, não perca mais tempo na relação aos 5 anos de JK da mineração, como eu brinquei, 50 anos em 5. Passo por você e passa pelo Zé. Vamos embora? Vocês são o JK, um é o J e o outro é o K. Tá bom? Virou uma coisa bem legal, né? Dupla caipira, né? Sertaneja, vai ser o máximo. Mas, assim, como que a gente faz isso? Não, vai ser uma maravilha. Mas, assim, como que a gente faz essa mineração ganhar outros contornos? Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos, amigos, amigas. Me permitam, numa
ocasião tão significativa como essa, um plenário tão expressivo, eu me permiti fazer a primeira saudação ao Laurent Javaldim. Ele fez um esforço grande para falar em português, veio trazendo um olhar de fora para conosco dialogar. O saudando, eu quero saudar a todos de outros países, empreendedores, estudiosos que aqui estão. Me ajudem a dar uma grande salva de palmas ao Laurent, desejar que ele seja muito bem-vindo, como serão muito bem-vindos todos, o mundo todo, que vai vir a COP30. O Brasil se orgulhará, vai fazer um esforço danado, vamos ter que enfrentar dificuldades, mas acolhê-los. Acolhê-los porque o Brasil partilha dos desafios do mundo. A pergunta aqui, e reiterada pela nossa querida Isabela, alicerçado por aquilo que disse a Ana Toni, com essa responsabilidade em que confiamos plenamente, orientado que sou pelo Zé Silva aqui, cumprimentando o Raul e o Ibram, a pergunta é como inserir a Agência de Minerais Críticos e Estratégicos nas discussões da COP e na transição energética. Só que a discussão no último painel e agora, ela se ampliou muito. E eu não vou me furtar a nenhuma discussão aqui. Vou buscar, com a compreensão que tenho dos meus limites, buscando sempre aprender, mas tenho posições e acredito nas coisas pelas quais trabalho. Eu sou o presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Se falou de um Brasil polarizado, dividido, em que o debate fica repleto de adjetivos, carente de substantivos. É verdade. Mas é verdade também que quando há um esforço para discutir com visão nacional, quando há um esforço que dialoga com a sociedade, nós conseguimos ser bem-sucedidos. Eu, que adoro a Heloísa da EPEC aqui falou, vou dizer, eu não tenho síndrome de vira-lata e tenho orgulho daquilo que nós temos feito no Brasil e no parlamento. Vou mencionar só na Comissão de Transição Energética, que eu, repito, presido, mas são todos parlamentares, projetos que emanaram de lá num período recente, eu não estou falando de 20 anos, eu estou falando de 1 ano e meio, no meio da briga política, e que devem ser reiterados, me permitam. Primeiro, nós temos um marco regulatório para a produção de hidrogênio de baixo carbono ou hidrogênio verde, equiparado às melhores legislações do mundo em fase de regulamentação. Nós aprovamos com o ok de 95% do parlamento. Nós temos lá aprovado agora, recentemente, um projeto que disciplina, foi mencionado, combustível do futuro. Eu fui o relator. Fala sobre o etanol. Olha aqui, a Isabela diz o seguinte, vejam lá em Heliópolis, é a maior favela da cidade de São Paulo, que sofrem com a inundação. É verdade, é um grave problema, histórico nosso. Agora, a cidade de São Paulo, que é a 14ª maior metrópole do mundo, não está entre as 100 mais poluídas do mundo. Está abaixo disso. O último catálogo era 118ª em termos de poluição. Porque lá nós temos o etanol, lá nós temos o biodiesel e outras práticas que fazem a diferença. O etanol, que nós já misturamos a 27, vamos a 30 esse ano, e o Brasil lidera a Aliança Global dos Biocombustíveis. E nós queremos discutir com o mundo. Vai ter mais um embate daqui a 2 segundas-feiras, promovido pela Câmara de Comércio Brasil, Grã-Bretanha, Brasil, Inglaterra, para discutir produção de alimentos e produção de biocombustíveis. Nós vamos apresentar mais uma vez, dados irrefutáveis, científicos, sobre como a produção de biocombustível não compromete a produção de alimentos no Brasil. E no mundo, aliás, ao contrário. Mas fala mais o combustível do futuro. Fala sobre o biodiesel, que nós estamos agora indo para 15%, vamos a 20% de adição. Fala sobre o SAF, combustível sustentável de aviação. Dados da Pricewaterhouse dizem que o Brasil é o local em que se produzirá ambiental e economicamente o SAF mais sustentável do planeta. E vamos para o combustível
bunker marítimo de produção de combustível marítimo também. Mas mais do que isso, a opção feita na nossa legislação não é o conceito de roda-roda, nem de poço a roda. O conceito que está no programa Mover, que orienta toda a indústria automobilística, é o conceito do berço ao túmulo. E se nós estamos falando que a economia circular deve nos orientar, é isso que nós estamos praticando aqui. O conceito é do berço ao túmulo para uma visão abrangente, correta, daquilo que é o impacto ambiental que nós queremos minorá-lo efetivamente. Definimos o PATEM, as debêntures de infraestrutura, definimos com 95% dos votos do parlamento. E eu reitero isso mais uma vez, porque isso dá garantia de que não é política de governo, é política de Estado. Tem permanência, tem efetividade, sobreviverá a qualquer instabilidade política que nós vamos fazer, e assim estamos fazendo. Por isso que, olha que coisa boa, porque eu não combinei com a Isabela, mas ela deu exemplos combinados. Ela falou assim, quando que as concessões vão incorporar os riscos climáticos? Sabe quando, Isabela? No projeto que eu aprovei, fui o relator, foi aprovado por unanimidade na Câmara, há 3 semanas atrás, que incorpora o conceito de riscos climáticos nas concessões. E o Brasil, que já tem o programa de concessões, segurança jurídica mais estável do mundo, não tem nenhum paralelo, PPPs, parceria público-privado e concessões do que tem o Brasil, ele incorporou o conceito de mudanças climáticas e nós sabemos que isso é muito importante. Por isso tudo é que nós temos condições de dizer que quando se produz um debate com qualidade, quando se produz consenso, e nós vamos avançar nesse sentido. Eu tenho muito entusiasmo. É o que nos faz ter avançado na questão de crédito de carbono, é o que nos faz ter avançado para que, no projeto de concessões, e aí eu vou entrar numa questão ambiental já, uma das coisas que eu botei no projeto foi aprovado por unanimidade. Sabe o que era? Era um dispositivo que tinha no nosso licenciamento ambiental que diz o seguinte, o técnico do IBAMA que der um parecer, ele pode ser processado por crime doloso. Não culposo, doloso. Ele cometeu um erro. Então, qual a consequência? O nosso técnico concursado do IBAMA não assina. Eu, no projeto, foi aprovado, retirei esse dispositivo. Se for culposo, total responsabilidade. Se for doloso, passível de conversa, quem responde é o órgão, não o funcionário individual. Isso era o chamado apagão de canetas que ninguém. Você foi ministra, tentava fazer algumas coisas andarem, tinha dificuldade, a Ana Toni faz isso, a Marina faz isso, todos se sucedem, reclamam. Por quê? Porque tem dispositivos que travam e que precisam ser superados. E no projeto de concessões, isso foi retirado da legislação ambiental. Nós temos caminho a fazer. 2 caminhos, e aqui ainda respondendo a pergunta, como inserir minerais críticos na transição energética e como inserir. Primeiro, nós vamos aprovar não só o projeto do Zé Silva, da Frente de Mineração Sustentável, vamos trabalhar para aprová-lo, normatizar aquilo que são os minerais, caracterizá-los, conceituá-los, definir. Eu aprendi muito nesse pouco tempo e aprenderei mais porque sou, como a gente chamava no tempo de escola, sou CDF, sou daqueles que pega, lê, vai com cuidado a todas as questões, porque é um novo modo de produzir. Sei muito. É um conceito que precisa ser transformado. É um conceito que não pode ser estático, porque o mundo vai determinar novos desafios. E nós temos uma oportunidade extraordinária com a riqueza que tem o nosso país e queremos fazer. Vamos aprovar isso, vamos aprovar a política nacional de economia circular também. E dizer com relação ao COP30, e aí, Ana, eu vou a você me aventurar aqui, pedindo que seja portador em quem confio. O Lohan falou das NDCs que estão fazendo. E eu vi o seu olhinho brilhar
porque você coordenou a definição das novas NDCs, que são ousadas, têm o nosso apoio e nós vamos lutá-las para implementá-la. Você me deu o privilégio de um dos primeiros lugares que você foi lá em dezembro, na comissão que eu presido, anunciar, junto com o André Correia do lado. Você não havia sido indicado como CEO, ele não era chair ainda, mas nós estávamos torcendo para que isso acontecesse e você lá expôs. Eu considero que o Brasil tem que levar uma proposta de ação, como foi dito, mas tem que ter pauta. Não é agir por agir, agir com rumo. E eu acho que tem 4 pontos que eu me aventuro a dizer. Primeiro, nós definimos o mercado de carbono. Quantos países já fizeram isso no mundo? Não há parâmetros unificados internacionalmente. Nós não podemos transacionar. Acho que o Brasil tem que fazer uma carga forte, botar para que nós avancemos em normatização do mercado de carbono do ponto de vista internacional. É fundamental que a COP avance nisso. Segundo, oferecer respeito ao mundo. Hoje, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar do Agro. Todo mundo sabe que é uma das mais fortes frentes do Congresso Nacional. E eu sempre soube, acho que todos reconhecem isso, dosar produção com proteção, preservação com a questão ambiental. Sou também o relator da Política Nacional de Resíduos há 16 anos atrás, da política de pagamento por serviços ambientais. Então, eu sempre busquei ter essa visão equilibrada da produção e da questão ambiental e acho que tenho buscado praticá-la efetivamente. Nós precisamos, reconhecendo que nós temos um impacto muito grande do uso do solo, land transition, como disse a minha querida e orientadora, tá certo? A querida Isabela aqui, nós temos um serviço de casa fazendo isso. Hoje, se nós formos analisar, das propriedades agrícolas no Brasil, 1% delas é responsável por 85% do desmatamento. Então, é um problema, mas é um problema localizado, em regiões focadas, passível de ser resolvido, e a própria FPA tem uma posição contrária ao desmatamento, tá certo? Nós precisamos ter uma política de recuperação de áreas degradadas, e isso nós precisamos de colaboração internacional. 3, colocar biocombustíveis, como nós fazemos aqui, como uma pauta internacional. A Aliança Global dos Biocombustíveis, lançado há um tempo anterior, nós subscrevemos em Glasgow o acordo do metano, por isso que eu introduzi a questão do biometano no combustível do futuro, e nós vamos ter oferta extraordinária a fazer do mundo. A Isabela, que bem sabe, tudo sabe, já falou, nós vamos fazer a extinção do diesel no uso agro, que vai ser substituído no uso, e nós vamos ter com isso uma diminuição de pegada. Nós vamos produzir etanol com pegada negativa de carbono aqui no Brasil, tá certo? E, finalmente, eu que falei do carbono, das áreas degradadas do biocombustível, falar das florestas. A necessidade de apoio internacional para poder manter as florestas em uso sustentável e de pé. Eu acho que essa é a pauta que o Brasil deve apresentar à Copa, ao mundo. Nós não somos algoz ambiental. O Brasil tem todas as condições para ser a vanguarda da nova economia de baixo carbono, e a COP é o momento para nós nos apresentarmos assim. Bom, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que eu vou ter que encerrar. Vocês vão ficar com um tédio terrível depois, com saudade da gente. A boa é que eu vou pedir a Ana Toni para encerrar. Então, claro, você acha que eu vou brigar com você? Eles podem falar? Vocês estão de acordo? Então, Zé. Pronto, foi aprovado aqui. Bem, eu queria só complementar. Eu acho que preciso muito de você, sabe, Ana? Porque o que o Arnaldo disse, e que é o joio tanto do agro também como da mineração, que é o desmatamento e queimada ilegal. E até esse foi artigo da revista Nature, né, publicado, inclusive o Rajão, que estava lá no MMA, foi um dos pesquisadores, em que 1,8% desmata 98%.
O restante do desmatamento, né, são os 2%, são aqueles que não têm o documento da terra. Então, para mim, a única maneira de cumprir em relação às queimadas e desmatamento é fazer uma força-tarefa técnica. Já fiz essa indicação ao presidente da República, com diversos parlamentares apoiando. Tem a Anater, que é uma entidade que pode convocar 1000 técnicos e fazer isso antes da COP. Que, com certeza, isso que o Arnaldo falou, eu quero agregar mais esse ponto. Só esse pedido. Obrigada. Ana? Bom, vou começar com uma boa notícia, que é os pontos que foram colocados pelo deputado Arnaldo Jardim e por você agora, deputado, eles são prioridades para a presidência da COP, exatamente esses pontos são, tem mais alguns, tem mais uns 3, e a gente vai poder, né, na 4ª carta do nosso presidente da COP vai ficar bastante claro, e é isso que a gente precisa, é chegar unidos na COP 30. Vamos brigar aqui dentro, vamos debater aqui dentro, mas a gente tem que chegar unido na COP 30. Roupa suja se lava em casa, né? Roupa suja a gente se lava em casa, depois a gente chega lá unido, porque é o Brasil e é o que a gente representa, cada um aqui de nós. E acho que o que acontece na política nacional, como vocês colocaram, não é muito diferente do que está acontecendo na política internacional. Essa polarização, essas brigas sujas que estão acontecendo, também está acontecendo na política internacional, e é o nosso desejo. A embaixadora Lilian Chaves, que é a nossa negociadora-chefe, fez aí uma 3ª carta, falando exatamente isso. Temos que ir para uma COP30 também negociando internacionalmente de outra maneira, menos polarizada, menos já, obviamente, já entendendo o que o outro quer e você quer, mas não chegando lá para conversar, realmente tentando negociar, e eu acho que o Brasil pode dar uma lição de civilidade na área internacional, através dos nossos diplomatas, estou vendo João Marco aqui, toda a diplomacia brasileira, porque a política em geral, e Isabela, você falou isso, é uma COP da política, de uma política internacional, e que ajude a política nacional também debater os temas de meio ambiente de uma outra maneira. E aí, já parabenizando, a gente falou que a gente quer que seja uma COP de implementação, e acho que os nossos 2 deputados já deram assim, o papel do parlamento. Isso é implementação, novas regulamentações, debater os temas, como entra a legislação ambiental, e eu quero reforçar o pedido da Isabela, que também, para virar o meu pedido, que a gente debata o licenciamento ambiental com qualidade, com tempo e ouvindo todos os atores. Canetada não vai resolver o problema de licenciamento ambiental e vai judicializar o que é o pior para o Brasil. Então, esse é um apelo que também reforço aqui da Isabela para a gente poder entrar e fazer com que essa COP seja... Já foi assinado um pacto pela transformação ecológica de todos os poderes brasileiros, do Parlamento, do Congresso Nacional, do Judiciário, do Executivo. Vamos vivenciar essa COP e chegar unidos, olhando para a solução e não para o problema. Vamos olhar para as soluções. O Brasil é um provedor de soluções climáticas e a gente tem que chegar nessa COP de cabeça em pé, mostrando a nossa NDC, a nossa legislação, para que a gente possa mostrar para o mundo que, sim, somos um provedor, nós não somos o problema. Tem outros países que são o problema, vamos até ajudar os outros países, mas o Brasil chega como vencedor, e aí, com a nossa diplomacia, a gente vai poder mostrar isso ao mundo. Então, eu fico muito feliz de fazer parte com todo mundo dessa COP30. Vamos chegar juntos. Obrigada. Muito bem. Então, senhoras e senhores, o destino é Belém e depois o mundo. Ok? Eu acho que eu quero agradecer a todos. Seja muito bem-vindo. Né? O seu português está muito melhor que o meu francês, fique tranquilo. Então, já é uma grande vantagem, mas daqui a pouco você foi ótimo. Obrigado pela sua coragem e a sua generosidade, sua educação de falar na nossa língua. Tá? Muito obrigada. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que a conversa foi ótima, eu saio daqui feliz, animada, com mais trabalho. Arnaldo e Zé, por favor, acho que vocês são vozes importantes, não só do ponto de vista do parlamento, mas para o Brasil. Como eu sempre gosto de falar, a gente tem que parar de falar mal do Brasil. Tá? Nenhum país do mundo fala mal de si mesmo. Eu nunca vi um cidadão belga falar mal da Bélgica. Tá? Só dentro da Bélgica, mas fora eles são perfeitos. Inclusive, eu acho o waffle dele melhor do que o americano. Tá? Então,
Verdade, né? Então, na realidade, eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país que pode e deve aparecer no cenário internacional como um país democrático, que vive em paz, tem a paz como um valor, um país diverso, criativo. A nossa diversidade é a nossa riqueza. É um país que é capaz de produzir alimentos de várias maneiras. Não tem uma única maneira de produzir alimentos. Tem várias maneiras de produzir alimentos. Muitas maneiras, do pequeno ao grande produtor. Tá? Tem muitas maneiras de produzir alimentos e energia a partir da terra. Tem muitas maneiras de ter um novo momento da mineração no mundo e no Brasil, gerando emprego com base em tecnologia. Os novos empregos são todos em cima de robótica e, novamente, intensivos em energia e intensivos em minerais. Então, toda a saída do século XXI passa pela natureza e passa pelo Brasil. Então, não acho que a gente tenha que apequenar o debate ou colocar isso na perspectiva do negacionismo político-ideológico, não do negacionismo climático, porque o risco climático está acontecendo. Acho que o Brasil tem grande proximidade com Deus, né? Deus de baixo carbono, o Papa era argentino, mas Jesus Cristo é carioca, então está tudo resolvido entre nós. Mas, mais do que isso, nós somos um país que nos inventamos todos os dias. O brasileiro tem uma capacidade de se reinventar diariamente e ser feliz. Tá? Então, por favor, não abram mão disso. O Brasil tem que parar de movimentar o passado. O Brasil tem duas coisas, né? O passado insiste em se movimentar no Brasil. Eu não entendo isso. Fica lá e deixa a gente ter novos problemas com o futuro. E como dizia também um outro autor brasileiro, que eu acho que traduz muito a classe média brasileira, e eu, como uma pessoa do Rio, vou fazer isso em homenagem ao que é Nelson Rodrigues, o Brasil é muito impopular no Brasil. Está na hora do Brasil ser pop, tech, tudo de baixo carbono e feliz. Vamos lá cuidar do nosso país. Muito obrigado. Vamos à COP30. Então. Espera aí, eu quero fazer uma intervenção. Uma das coisas mais sensacionais que eu vi foi essa moça aqui. Como é que ela chama? Laíse. Laíse, você está vendo a gente? Fala, é com você mesmo. Olha como ela sorri. Esse é o Brasil. Tá? Um país que sorri mesmo com toda a dificuldade. Muito obrigada.